Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis 22. Título da mensagem: uma única atitude mudou uma história. Uma única atitude mudou uma história. Amém? Gênesis 22, do versículo 1 até o 19, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer que até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Irmãos, a vida de Abraão estava boa, estava abençoada. Ele já tinha o filho, já tinha aquele herdeiro, aquela promessa de Deus. Mas a vida de Abraão ainda estava muito longe das promessas que Deus havia feito, das profecias que ele havia recebido. Estava muito longe de ser aquela vida próspera, abençoada, aquela vida de multiplicação, aquela vida de multiplicação de descendência. Estava longe de acontecer ainda isso. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Então a Bíblia diz que Deus, ele prova Abraão. Deus coloca Abraão à prova. E como é que Deus faz isso? Deus fala com Abraão, porque Deus
Deus ele gosta de falar com seus filhos, irmãos. Deus gosta. Às vezes Deus fala e a gente não ouve. Às vezes a gente ouve e não obedece. Às vezes Deus fala e a gente não dá ouvido. Às vezes Deus fala, a gente não percebe. Às vezes Deus fala, a gente deixa ele falando sozinho. Às vezes Deus fala e a gente não está nem aí. Está tão preocupado, está tão angustiado, está tão preso com a nossa vida, que às vezes até então ainda é uma vida medíocre. E a gente não percebe que Deus está tentando falar conosco para mudar a nossa história, para fazer dela uma história abençoada. Olha o exemplo de Maria e de Marta. Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E Marta, Jesus tinha propósito da vida de Marta, mas Marta ansiosa, correndo para lá e para cá. E é o que nós fazemos às vezes, correndo para tudo quanto é lado. Quando a Bíblia diz que a bênção ela nos persegue, a prosperidade nos persegue e nos alcança e vem sobre a nossa vida. A bênção de Deus ela vem sobre a nossa vida. A Bíblia diz assim: dura coisa é desnecessário é levantar cedo e dormir tarde, correr de lá para cá, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então a bênção de Deus ela corre atrás de nós, só que às vezes a gente está correndo da bênção. Deus tinha falado com Abraão, só que Abraão era um homem que ouvia Deus. Abraão era um homem que sabia dar ouvido para Deus. Abraão era um homem que não questionava Deus. Nós às vezes questionamos Deus. Por que isso? Por que estou passando por esse momento? Por que não me deu essa bênção? Por que não fez esse milagre? Por que não abriu aquela porta? Por que eu estou sendo provado? Por que está tão difícil? Por que eu não sou valorizado? Por que aconteceu esse infortúnio na minha vida? Por que eu sofro tanto? Por que eu trabalho tanto? Por que isso? Por que aquilo? Nós questionamos a Deus, mas Abraão não. Abraão é um homem que não questionava Deus. Por mais dura que fosse a palavra que Deus tinha para Abraão. E nesse dia a palavra foi muito dura. Deus falou com Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Aleluia. Deus disse: pega o teu filho, o teu único filho. Do original era o único filho. Ele tinha um outro filho, mas era de uma concubina. Do casamento original era o único filho. Deus disse: pega o teu único filho e leva ao monte que eu ainda te mostrarei. E lá você vai oferecer ele em holocausto. Abraão teve que sair de madrugada para Sara não ver. Se Sara visse, provavelmente o coração de mãe não ia permitir. Ia brigar com Abraão, ia arranhar Abraão, ia fazer um escândalo, ia botar a vizinhança no meio da confusão e não ia deixar. Então Abraão levantou de madrugada, chamou seu filho, pegou 2 servos, pegou os animais, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo e saiu numa jornada que ele não sabia aonde iria dar. 3 dias caminhando, chegaram ao monte. Deus disse: ergue a tua cabeça e olha para este monte. É lógico que Abraão estava de cabeça baixa, pensativo, talvez tentando não transmitir para o filho a sua tristeza, a sua interrogação, não indignação, mas a sua interrogação: por que Deus quer o meu filho? Se é o único, se há promessa na minha vida que vou se transferir sobre a vida dele, então por que Deus vai tirar ele de mim? Interrogações, muito comum para o ser humano, interrogações. A gente não consegue às vezes enxergar para que lado as coisas vão andar. A gente não consegue enxergar o que Deus vai fazer e como vai fazer. E a gente quer, parece que a gente quer entender. É típico do ser humano, irmãos. Não é só você não. Não é só você que fica com a tua cabeça cheia de interrogação. Todos nós ficamos. Abraão tinha interrogação, mas não tinha indignação. O problema é a indignação. Quando a gente não entende e fica indignado. Indignado contra Deus. Indignado contra Deus, às vezes indignado contra alguém.
contra um sistema, contra uma organização, porque a gente não entende. Abraão, tentando não transmitir essa interrogação para o seu filho, levantou a cabeça e viu o monte. E Deus disse: é nesse monte que você vai sacrificar o teu filho. Para não ter nenhuma interferência de pessoas que não entendiam o que ele estava fazendo, ele disse para os servos: vocês ficam aqui, que nós iremos lá adorar e voltaremos. Você vê que ele usa o termo no plural. Se ele tivesse dito assim: eu vou lá no monte adorar e depois eu vou voltar, ele demonstraria uma falta de fé. Mas ele tinha uma convicção tão grande, e depois, se não me engano, o apóstolo Paulo, que chega a falar sobre esse assunto, ele diz assim, Abraão tinha fé, que se fosse preciso, Deus traria das cinzas de volta o Isaac. É uma fé, né? É uma fé. Eu confesso para vocês, é difícil expressar uma fé como essa. É difícil. Não é para qualquer pessoa. É para alguns. Abraão sobe no monte e leva o filho. No meio do caminho, o filho percebe. Ele percebe, Isaac diz assim: alguma coisa aqui não fecha. Pai, eu estou levando a lenha. O senhor está levando o fogo e o cutelo. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Cadê, irmão? Cadê o cordeiro? Cadê teu cordeiro para o sacrifício? Cadê o teu cordeiro? Qual a resposta de Abraão? Abraão olha para o seu filho e diz assim: filho, fica tranquilo. Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. Deus proverá. Aleluia. Sobe no monte. Você vê que Isaac, ele não reage. Isaac aceita tudo. Muito bem. Chegando lá, o pai amarra o próprio filho. Você faz ideia do quanto o coração deste homem estava começando a ser dilacerado? Ele amarra o próprio filho, coloca em cima da lenha e pega o cutelo para sacrificar o menino. Quando ele está prestes a sacrificar o menino com aquele cutelo, um anjo bradou do céu e disse assim: não faça mal ao menino, porque agora Deus sabe que você realmente teme a Ele. Glória a Deus, aleluia. Abraão levanta a cabeça e ele vê preso nos arbustos o cordeiro. Pega o cordeiro, solta o filho e sacrifica o cordeiro no lugar. O que nós podemos comparar com a nossa vida, essa mensagem? Quando Deus quer algo de nós, isso aqui mudou a história dele. A gente olha assim e diz assim: mas precisava isso, pastor? Precisava. Isso na minha vida, em algum momento é necessário. Em algum momento é necessário, irmãos. A questão não é o sacrifício, porque Deus não permitiu o sacrifício. O derramar do sangue de Isaac, Deus não permitiu e jamais permitiria. Deus não quer nenhum sacrifício teu. Deus não quer nenhum sacrifício teu, porque o sacrifício pleno e verdadeiro, Jesus já fez na cruz do Calvário. O que Deus quer de nós? O que Deus então espera de nós? Deus espera de nós coragem, ousadia, determinação e obediência, quando Ele fala conosco e nos coloca à prova para renunciarmos de algo. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus espera de mim e de você hoje. Glória a Deus. É assim que Ele te prova hoje. Ele fala contigo e esse falar, irmãos, não vai vir da voz do pastor, não vai, não se intimide, que o pastor vai ter que falar isso contigo, não. Deus vai, em alguns casos, já falou contigo a respeito de alguma renúncia.
Basta você ouvir o que Deus tem que falar. Você só tem que ouvir o que Deus tem que falar. Glória a Deus. E aí eu digo para você o seguinte: tudo que Deus está falando contigo e te levando a fazer alguma renúncia está associado a alguma bênção ou alguma promessa que Deus quer que se cumpra na tua vida. Sem Isaac no monte, não haveria as bênçãos que depois foram proferidas pelo anjo em direção a Abraão. Sem alguma renúncia nossa, quando Deus fala, irmãos, é quando Deus fala. É quando Deus fala. Deus já falou, Deus está falando e Deus vai falar com você. Aleluia. Deus vai falar com você. Se Deus falar com você, Glória a Deus. se Deus falar com você, se Deus confirmar, não tenha medo, não tenha vergonha, não é falta de fé pedir confirmação de Deus. Não é. Não é falta de fé. Ah, pastor fulano pediu para Deus uma confirmação. Meu irmão, não tenha medo. Deus não tem problema nenhum de confirmar o que Ele está falando. Deus não é daquele que joga migalha e diz assim, vai crendo. Não, Deus tem prazer em mostrar e confirmar. Pode colocar Deus à prova, pode pedir sinal, pode pedir a resposta. Deus vai dar. Aleluia. Não só vai dar a resposta, como também vai prover as condições. As condições, como proveu na vida de Abraão, vai prover para você também. Vai prover. Glória a Deus. Você só tem que ter a mesma ousadia que teve Abraão. Ouça o que Deus está falando, pegue o que Deus falou, que colocou em teu coração, e vai em direção ao Deus proverá. O restante, meu irmão, deixa que Deus vai fazer. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ah, pastor, Deus falou no meu coração algo. Acho que Ele tem algo grande para mim. Você sente Deus falando que tem algo grande para você? Você sente? Então ouça Deus falando com você algum tipo de desafio. Deus te provocando algum tipo de desafio. Agora, se você tiver medo, se você ficar receoso, se você colocar as dificuldades na frente, como é que Deus vai poder liberar a bênção sobre a tua vida? Como é que Deus vai liberar a bênção sobre a tua vida? Eu estou orando a Deus, porque Deus colocou em meu coração um desafio no projeto de vida. Um desafio no projeto de vida. E falta poucos dias, né? Começa a entrega do projeto de vida, vai do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. Quer dizer, eu tenho um mês. Tem até dia 15 de janeiro, né? Mas Deus já falou comigo. E Deus falou comigo duas coisas importantes sobre o projeto de vida. Algo relacionado à oferta. E Deus falou comigo algo relacionado ao meu ministério. Que eu não sei, eu estou que nem Abraão, não sei para que lado que é. Eu não sei onde que é um monte. Eu acho que eu tenho que caminhar uns 3 dias para achar um monte para Deus mostrar onde que é. Eu vou ter que andar. Eu não sei para que lado que é. Mas eu sei que eu vou ter que caminhar para um lado diferente que eu não estava caminhando até então, com o meu ministério. Glória a Deus. Pastor, meu Deus do céu, que confusão. É exatamente o que eu estou pensando. É uma baita de uma confusão. Mas quando Deus fala e quando Deus desafia, é porque do lado de lá tem algo muito grande nos esperando. Eu acho que Deus vai me surpreender. Eu acho que Deus vai me surpreender. Eu acho que Deus vai me surpreender. Eu acho que Deus ele vai fazer algumas coisas no meu ministério que vai me surpreender. Glória a Deus. Aleluia. Que eu acho que vai meio que dar uma, assim, ó, vai me dar uma torcida. Acho que Deus vai me surpreender. Então Deus está me provocando, Deus está falando comigo sobre isso. Agora eu preciso ter o quê? Ouvir a Deus
e estar disposto, se for preciso, fazer algumas renúncias da minha vida. Vai começar pelo financeiro. Vai começar pelo financeiro. Mas quando Deus fala, é porque Deus tem algo. Se Ele falar com você, irmão, se Ele falar com você, ouça o que Deus está falando. Pode ser com relação à oferta do projeto de vida. Olha, Deus, se é Deus, Deus vai falar. Eu nem vou me meter na conversa de vocês dois. Se Deus falar, meu irmão, corre atrás, faz o sacrifício que for fazer. E se precisar, não precisa se endividar. Mas se precisar abrir mão até de repente de alguma coisa para você. Porque Deus, se Deus estiver falando, não sou eu. Se Deus estiver falando, faça. Se Deus falar, ou se Deus falou hoje com você, com relação a algum propósito que Ele tem na tua vida, meu irmão, não deixe para amanhã. Faça hoje. Deus nunca fala conosco caso Ele não tenha algum propósito específico e imediato para agir na nossa vida. É para hoje, não é para amanhã. Glória a Deus. Se Deus falou hoje aqui, é para hoje, não é para amanhã. É para hoje. Deus usou a pastora um tempo atrás aí para profetizar na vida de uma menina, não, de uma moça, né? Sobre um casamento. E na profecia Deus disse: avisa os pais que eles vão ter que abrir mão dela. Vão ter que liberar ela. Liberar até do ministério. Liberar ela. Que não é apenas uma filha sair dentro de casa, é uma filha sair do ministério, trocar de ministério. Graças a Deus que são pessoas de Deus que sabem dar ouvido ao profeta e ouvir o profeta, a profeta e colocar em prática, e Deus está acontecendo. Ela vai casar agora dia 7, né? Vai casar dia 7 de janeiro e hoje estivemos na igreja deles, dia 31 de dezembro ela recebe a despedida da igreja. Já vai ser transferida para uma outra igreja, para um outro ministério. Hã? Não, eles entendem. Pessoa quando é de Deus, ela sente quando é a voz de Deus, quando é Deus falando. E quando Deus fala, irmão, quando Deus fala, Deus muda coração, Deus abre porta, Deus transforma, Deus faz. Não fique temeroso. Ah, mas será? Eu vou dar um exemplo para você. Se Deus quiser levar você para uma outra cidade, ai pastor, mas eu não sei se a minha esposa vai querer. Fique tranquilo, Deus se encarrega dela. Deus pega o coraçãozinho dela e pronto. Ela vai acordar de manhã, amor, sonhei que nós estávamos morando lá em tal lugar. Não vai precisar nem você pressionar muito. Aí você faz um charminho e diz assim, mas em tal lugar, sei se é da vontade de Deus. Não, mas eu sonhei, amor, eu sonhei. Você quer que a mulher concorde contigo? Contraria ela. Ela vai concordar contigo. Funciona, irmãos, é batata, funciona. A pastora vai comprar roupa, é uma beleza. Ela acha duas, ela traz para mim. Amor, qual você acha mais bonita? Aí eu digo, essa da mão direita. Aí ela olha para o vendedor e diz, eu vou levar da mão esquerda. Funciona, gente. Pode fazer que funciona. Não se preocupe. Deus move as mãos e faz o que é necessário. Glória a Deus. Deus faz o que é necessário. Amém? Se Deus falou contigo nesta noite, ou se Deus falar ainda com você ao longo desse período, até final do ano, começo do ano, não importa quando, a hora que Deus falar, ouça o que Deus está falando contigo, irmão. Ouça o que Deus está falando. Aliás, fique atento essa semana. Glória a Deus. Esta semana será uma semana profética. Aleluia. Profética. Fique atento, preste atenção. Até vou dar uma dica. Se fosse você, não perdia culto semana, não. Oh, glória. Eu fosse você, não falhava na cela essa semana, não. Essa semana, uma semana profética. Para a tua vida. Glória a Deus. Tem jogo do Brasil essa semana, não?
Até amanhã, que hora? Às 4? Deixa eu dar um recado para você. Não perde serviço por causa do jogo do Brasil, porque essa semana vai ser uma semana profética na tua vida profissional também. Eu vou assistir o jogo. Se vocês não vão, problema de vocês. Aí eu peguei forte, né, gente? Aí eu magoei. Vai ser uma semana profética. O Brasil jogou essa semana, eu assisti só o segundo tempo. Estava trabalhando no primeiro tempo, só assisti o segundo tempo. Não deixei o que eu estava fazendo para assistir o jogo. Até porque perdeu também. Só foi o suficiente para mim lá ver o Camarões fazer um gol, né? Vou repetir de novo. Essa semana será uma semana profética. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, quero fazer uma oração pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus.